Há muito tempo eu venho evitando o termo, a palavra democracia. Evito falar e escrever sobre este assunto. Ando preferindo fazer referência à república, que é algo mais sólido, mais confiável. E por quê? Porque democracia, a moda brasileira, é sinônimo de baderna, de desordem, de direito de qualquer um fazer o que bem entende. Por exemplo, baderna política, crime na periferia, está tudo dentro do conceito permitido pela Constituição de democracia. Por exemplo, a caravana do condenado é um ato democrático segundo o preceito constitucional, Constituição de 1988. Vou dar outro exemplo, e as coisas são correlatas. Numa favela, uma comunidade de alto risco, acontece um tiroteio entre policiais, geralmente militares, e bandidos, traficantes, representantes legítimos do crime organizado. Se morrer um ou mais policiais, há casos em que inclusive, a comunidade faz festa, foguetório. Porém, se acontecer o inverso, se a polícia militar matar um traficante, mesmo que durante o confronto ele estivesse no meio da rua com um fuzil na mão, a comunidade vai protestar. A comunidade vai fazer um violento protesto, às vezes até, possivelmente, organizado por lideranças políticas do tipo PT, PCdoB, PSTU, PSOL, aquele lá do caso do Rio de Janeiro, da morte da vereadora. Esses grupos políticos não só participam da tal manifestação em protesto pela morte de algum bandido, como ajudam a organizar a tal manifestação. E a OAB, cujos membros, advogados, são, digamos assim, empregados do crime organizado, os patrões de muitos advogados de porta de cadeia hoje são traficantes, membros do crime organizado e também grandes, importantes políticos corruptos. Então a OAB está sempre do lado da comunidade, alegando uma suposta violência da autoridade policial. A ONU e a extrema-esquerda e ainda a Anistia Internacional se juntam para protestar veementemente com a ONU. E alguns partidos de esquerda, como já mencionado aqui, PSOL, inclusive, pedem a extinção das polícias militares no Brasil. A extinção. Não é a correção, não é assim, digamos, melhorar a instituição policial. É acabar com a PM, o que significa abrir as porteiras do inferno para permitir que a bandidagem domine todas as comunidades do morro e do asfalto. Pois é, isso é democracia. Democracia à moda brasileira. Eu estava esquecendo da imprensa. A imprensa que sempre dá uma ampla cobertura a essas manifestações quando a vítima é criminoso. Quando morre o policial, a imprensa, principalmente a TV,
dar uma notinha de alguns segundos. Quero lembrar, isso eu digo com conhecimento profundo, porque sou jornalista desde o início dos anos 70. Tenho trabalhado durante todo esse período em redações de jornais, rádio e também em televisão. Então posso falar de jornalistas novatos formados recentemente em faculdades comunistas. Por exemplo, cada Universidade Federal do Brasil, em alguns centros acadêmicos, cada uma delas é um paiol de comunistas. Então essas universidades vêm formando jornalistas comunistas, mas mesmo assim eles se acham muito democráticos em suas atividades e tomam depoimentos dos parentes das vítimas ou da vítima. A viúva do bandido, por exemplo, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que a PM já chegou atirando. Você conhece já essa frase? A PM já chegou atirando. Como ela diz chorando, ela acaba convencendo. E isso será divulgado amplamente divulgado no Brasil e no mundo. Que a imprensa de esquerda não é só no Brasil. Eles plantam jornalistas no mundo inteiro. Pois muito bem, isso tudo que eu falei até agora é democracia. O direito de qualquer um fazer o que bem entende, baderna, crime e ainda assumir a posição de vítima. É o direito de qualquer um fazer o que bem entende, sem nenhuma responsabilidade. Este é o aspecto grave. Grave. Detalhe gravíssimo. No meio de todos esses apoiadores das causas democráticas da favela, podem estar viciados em drogas, clientes do traficante morto. Pode acontecer e vem acontecendo. Falando ainda entre república, que hoje é a minha preferência, e sobre esse tema falarei num outro capítulo detalhadamente, volto a falar do outro lado da baderna democrática, a caravana do condenado. A caravana do condenado, um ex-presidente condenado em segunda instância, lutando no Supremo com todas as garras possíveis para não ser preso, réu em mais 6 processos por lavagem de dinheiro e corrupção. Pelo conceito de democracia do Brasil, ele tem o direito democrático de correr o país em caravana. A caravana do condenado, provocando desordem, estabilidade social, mentindo para a nação, que é o que Lula da Silva faz com perfeição. Isso é democracia à moda brasileira. Dizer ainda que nesta caravana ele não anda sozinho. Ele reúne alguns políticos e os carrapatos da espécie vermelhos, centenas, milhares, grudados no hospedeiro, da mesma forma como a pulga gruda no cachorro. Quero lembrar, faço questão de lembrar que recentemente, na França,
o ex-presidente Nicolas Sarkozy, que nem é réu do processo, que apura o uso indevido de dinheiro público em campanha, não, de doação, uso indevido de doação em campanha, já está na cadeia. Friso, Sarkozy não é réu, agora é indiciado, apenas indiciado e já está na cadeia. Porque lá a república é mais forte do que democracia. Ou a democracia lá é verdadeira, com a lei valendo para todos. Para finalizar, Lula já é condenado. Estou repetindo, frisando, confirmando. É reincidente nesses crimes. O Mensalão de 2005 tinha ele e Zé Dirceu como mentores. Tudo ficou claro. Muitos pegaram, embora brevemente, cadeia. O Lula não, ficou de fora. Zé Dirceu foi condenado. O Lula não sabia de nada. Este senhor da estrela vermelha, do bando da cueca vermelha, a grande liderança que os petistas tanto amam, ele quebrou e afundou o nosso país na maior crise econômico-financeira de toda a história. Não foi Dilma quem quebrou o Brasil. Ela gerenciou a corrupção, a roubalheira e a desgraça. Mas isso era projeto de Lula. A quebradeira começou em 2004, quando ele começou a alterar números, a modificar estatísticas para passar a impressão de que tudo estava bem, e desde então eu venho denunciando que nada estava bem, e aí em 2012 já estava o país quebrado, a Petrobras falida, roubada, estraçalhada. Mesmo assim, Luiz Inácio Lula da Silva, condenado em segunda instância, réu em mais 6 processos, está percorrendo o Brasil em caravana. Caravana da desordem, da desonra, da afronta aos brasileiros. Pois muito bem, fecho aqui. Isso é democracia. Esse é o conceito de democracia vigente no Brasil. Essa é a democracia à moda brasileira. Por isso não funciona e eu prefiro viver numa república.